Bom, vou iniciar agora a gravação da nossa segunda parte da revisão, tá? Vou exibir aqui para vocês a página... Pronto. Todo mundo vendo aí minha página da apostila? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Variedade das substâncias. Então, aqui vai ser uma pequena revisão sobre ácido, base, óxido e sal. E falar um pouquinho sobre os indicadores, tá? Então, aqui a gente já começa mostrando aqui algumas frutas, né? O caju, o abacaxi, a banana e o limão. O limão e o abacaxi, quando a gente chupa, dá até aquele arrepio, né? A gente sente, assim, aquele azedo, né? E isso é uma característica aí das coisas, das frutas cítricas, né? Do ácido presente aí, que é o ácido ascórbico em grande quantidade. Já na banana e no caju, quando eles não estão maduros, você sente como se amarrasse a boca, né? Parece que a boca seca. Isso é uma característica que a gente chama de característica adstringente, que é por conta aí da base, né? Da substância básica que tem presente nessas frutas, tá? Na antiguidade, essa característica era chamada de álcali, tá? Então, era essa característica básica, né? A soda cáustica era chamada de álcali, acho que na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né? Então, se você for pegar aí algum artigo, algum texto de química que data daquele período, vocês vão ver onde seria soda cáustica, vai estar escrito ali de álcali, né? Por conta aí dessa questão aí da astringente aí das frutas, ok? Para a gente conseguir identificar o que é uma substância de característica álcali, né, de característica básica, e o que é uma substância de característica ácida, né, cítrica, a gente pode utilizar aí uma diversidade de indicadores, né? Aqui a gente tem esse quadrinho, ele fala aqui, ó, do indicador fenolftaleína, a laranja e a azul de bromotimol, tá? Quando a gente vai fazer em laboratórios de análises físico-químicas, a gente utiliza bastante estes dois aqui, ó, fenolftaleína e o alaranjado de metila. Esses dois indicadores a gente utiliza para fazer um teste que a gente chama de teste de alcalinidade. Então, a gente vai pingar na nossa solução a fenolftaleína. Se ficar incolor, eu já sei que ele é uma substância ácida. Então, eu vou pingar nele o indicador de alaranjado de metila, ok? Para fazer a minha análise, né, eu vou pingar aí, então, vou gotejar na minha solução ou um ácido ou uma base. E de acordo com a mudança de cor, eu vou determinar a alcalinidade ou a acidez dessa solução. Então, como é que eu faria isso? Por exemplo, eu quero determinar a alcalinidade da água. Então, eu vou pingar lá, vou pegar uma determinada quantidade de água, vou pingar o indicador, né, fenolftaleína, e vou titular, ou seja, vou gotejar nele ácido. Geralmente, quando você pinga a fenolftaleína, ele vai ficar rosa. E aí você vai gotejar o ácido até que ele fique incolor. Então, vamos supor que neste gotejamento eu gastei 1 ml. Então, eu vou dizer que a alcalinidade é igual a 1 ml, tá? Se fosse, no caso do alaranjado de metila, para eu saber, eu utilizaria, então, uma outra substância, para que ele fique aí com a coloração desejada, tá? É bem legal de fazer isso no laboratório, tá? Então, olha só,
Em meio ácido, a fenolftaleína ela é incolor. Em meio básico, ela é um rosa carmim. Rosa carmim aí eu diria que é um pink, tá? O alaranjado e metilha. No meio ácido ele fica avermelhado, né? E no meio básico ele fica alaranjado, tá? Fica um laranja bem forte. O azul de bromoetilol a gente não é tão utilizado para as análises físico-químicas, mas embora ele ainda assim seja utilizado, por exemplo, como indicador, geralmente em análises de alimentos, tá? Então, meio ácido ele fica amarelo e meio básico ele fica azul. Aqui embaixo nós temos aqui algumas substâncias e o seu pH característico, né? Então, ácido de bateria, pH 0. Geralmente, o ácido utilizado aqui é o ácido sulfúrico, tá? Mas o ácido sulfúrico não chega a ter um pH 0, é um pH entre 1 e 2, né? Mas é bastante ácido. Quando você pinga uma gotinha de ácido sulfúrico, por exemplo, de uma folha de papel, na hora você vê que ele começa a ficar preto, porque ele começa a dissolver aquele papel, tá? Por exemplo, aqui, ó, nesse papel, nesse pedaço de papel. Se eu pingar uma gotinha de ácido sulfúrico, na hora ele começa a corroer esse papel, tá? É claro que a gente não utiliza esse tipo de ácido em práticas de ensino fundamental, por conta do perigo que ele tem. Geralmente os alunos brincam muito nessas aulas e pode acontecer acidentes gravíssimos, né? Então, por isso a gente não utiliza esse tipo de ácido, a não ser que ele seja uma solução bastante diluída, só para ver aí a característica ácida e básica, mas normalmente a gente não utiliza. No nosso estômago, nós temos um outro tipo de ácido chamado ácido clorídrico, tá? Bastante forte também, né? Mas não tão forte quanto o ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico é considerado um ácido forte e o ácido clorídrico um ácido fraco. Por quê? Se eu pingar na pele ou no papel, embora você vai ter uma sensação de queimadura, ele não vai fazer o mesmo tipo de queimadura que faz o ácido sulfúrico. Vinagre, que a gente utiliza na salada, né? pH 2, ele é bastante ácido. O suco de laranja, ele tem a característica ácida por conta do ácido ascórbico, que é o ácido da fruta, por isso é chamado de cítrico, né? Tem o ácido cítrico também aqui presente no suco de laranja. Tomate, tem o pH 4. Café, aquele cafezinho que vocês gostam de tomar, pH 5. A urina, em torno do pH 6, né? Se você tiver uma urina com pH 5,8, significa que você está ruim? Não. Isso é característica do seu corpo, tá? Então, 5,8 até um 6,2, 6,3, não tem problema nenhum. Agora, se a sua urina estiver com pH 8, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado no seu corpo. Se você tiver com pH de urina 5 ou 4, alguma coisa de errado tem no seu corpo. Então, olha a importância aí do pH nos exames patológicos. Água pura, tá? Não a água da torneira, essa que a gente consome, tá? Tem o pH 7. A água mineral, né, que a gente compra, que vem na garrafinha, se você for olhar na garrafinha, eu não vou enxergar aqui agora, porque não, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu acho que eu não vou conseguir ver. Mas geralmente na garrafinha, o pH da água é em torno de 5, 5,5. Por quê? Porque é uma água que é natural, mineral, então ela tem uma grande quantidade de íons, tá? Então ela tem uma característica aí um pouco mais ácida. A água que sai da torneira de casa, geralmente ela tem um pH um pouco mais elevado que 7. Geralmente pH em torno de 8, 7,5, 7,6, tá? Então tem uma característica aí mais básica por conta aí do sulfato de alumínio, por conta do cloro que é adicionado na água para desinfecção, então ela fica com pH mais elevado.
Água do mar, pH 8. Só para ninguém se assustar, quando a água sai da torneira, tá lá com pH 7,5, 8, a partir do momento que você pega aquela água, coloca no filtro, até a hora de você consumir, o pH dela já diminuiu para mais ou menos 7, tá? Então não vai fazer mal. Por quê? Porque o cloro presente na água, ele é volátil, né? Ele evapora muito rapidamente. Então, quando ele sai da água, ele acaba diminuindo o pH da água, tá? Então, pode ficar tranquilo que ninguém vai passar mal aí de tomar água da torneira. A não ser que ela esteja contaminada, isso não tem problema. Água do mar, pH 8, por conta aí dos sais dissolvidos, né? Por conta aí dos peixes, né? Que liberam uma grande quantidade de amônia na água, então isso leva, né? O bicarbonato de sódio, né? pH 9, a gente utiliza ele como antiácido. Quando o estômago, né, dá aquela queimação, você fala, nossa, como tá ácido no estômago. Por quê? Porque a acidez tá tá menor do que 1. Então, você toma o antiácido para diminuir aquele efeito e para ajudar no processo de digestão. E aí, quando você consegue eliminar aquele processo de digestão que estava ali acumulado, difícil de fazer, você regulariza aí o pH do estômago. Tá? Antiácido estomacal, pH 10, né? Vocês notem aqui que, por exemplo, os comprimidos efervescentes têm o pH um pouquinho mais elevado ainda do que o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio pode ser utilizado como antiácido? Pode sim, não tem problema. Amoníaco, pH 11, né? Antigamente era bastante utilizado em alguns produtos de limpeza, ainda tem alguns produtos de limpeza, é um excelente bactericida. Vocês já devem ter ouvido falar do Lisoform, né? Ele é feito à base de amônia, ele é extremamente eficiente. O sabão para lavar as mãos, né? pH 12, extremamente importante. Justamente por ter esse pH elevado, ele consegue destruir a membrana, a parede das bactérias, ele consegue fazer com que você consiga destruir aquela cápsula de proteína dos vírus, por isso é importante lavar as mãos. Alvejante, né? Olha só, o cloro, né? O alvejante aí a gente pode chamar de cloro, pH 13. E, por último, aí a soda cáustica, pH 14. Então, na casa da gente, geralmente a gente compra o cloro cândida, né? Que é uma solução a 2% de cloro. Então, você pega 2 ml, por exemplo, de cloro e coloca em 100 ml de água. Essa é a concentração aí do alvejante que a gente utiliza em casa. Já trabalhei com o cloro na sua concentração máxima, que é 50%, e o pH dele é um pouquinho maior do que 13, né? Dá uns 13,5, 14, né? Igual a soda. E quando uma gotinha só que cai na roupa é capaz de fazer um pequeno buraco. Então, como eu fazia muitas análises químicas dessa matéria-prima na empresa que eu trabalhava, eu tinha roupas específicas só para trabalhar lá, porque minhas roupas, cada vez que minha mãe lavava, era um furo novo que ela descobria por conta aí do cloro. Então, todas as substâncias que possuem um pH menor do que 7, ele um pH é uma substância de característica ácida. Acima de 7, característica básica. E 7, característica neutra. Ok? Estão acompanhando? Tem alguma dúvida? Tá faltando alguma coisa? Por enquanto, não. Não. Ok. Se precisarem, podem interromper a qualquer momento, tá? Eu expliquei para vocês, aliás, vocês viram nos vídeos, né? Sobre o processo de ionização e dissociação. Isso aqui está relacionado com a separação
das moléculas, tá? Quando no processo eu tenho liberação de hidrogênio, né? O hidrogênio é liberado, então eu tenho a ionização. Eu estou liberando o íon hidrogênio, tá? Aqui, ó, esse experimento aqui é igualzinho o experimento que eu mostrei para vocês. Lembram que eu mostrei para vocês da lâmpada, certo? Aqui eu tenho nesse vidrinho o gás hidrogênio, gás ácido clorídrico gasoso, tá? Então ele é um gás. A partir do momento que eu pego esse gás e dissolvo ele na água, eu vou ter uma solução de ácido clorídrico. Na solução, os elementos hidrogênio e cloro, eles não estão fortemente unidos, eles estão livres, tá? Então, formando aí o ânion cloro e o cátion hidrogênio. Quando você tem aqui os íons presentes, que eu tenho carga positiva e negativa, eu tenho a possibilidade, né? Então, vem aqui, ó, corrente elétrica, vem, entra por aqui, passa aqui, percorre aqui esses íons que estão presentes dentro da solução, movimentam os íons presentes aqui neste fio, fazem com que a lâmpada acenda, por quê? Porque vai passar os elétrons por aqui e vai voltar para cá. Então, eu tenho formado aqui uma corrente elétrica. Se eu tirar um desse daqui da água, a minha lâmpada vai apagar. Por quê? Porque eu não tenho formação de corrente elétrica. Aqui no gás de HCl, do ácido clorídrico, os íons, eles estão fortemente ligados, então não tem elétron livre, então não tem passagem de corrente. Aqui tem, aqui não. Então, quando eu tenho, né, esses íons livres, eu digo que eu tive um processo de ionização, ok? Mesma coisa acontece, ó, com ácido sulfúrico, com ácido nítrico, né? Quando eu os adiciono em água, eu vou ter a liberação aqui, ó, do hidrogênio, vendo? Separado aqui do íon, tá? Ó, íon sulfato, íon nitrato, né? Então, aqui eu tenho o ânion e aqui eu tenho o cátion. Cátion e ânion. Tá? Então, eu tenho a separação aqui dos íons. Então, por isso, ionização. No caso das bases, eu tenho uma dissociação, porque o resultado vai ser o ânion OH-, tá? Diferente daqui, ó. Aqui eu tenho o hidrogênio sozinho. Aqui é OH, tá vendo? Então, quando eu tenho aqui, ó, coloco o hidróxido de sódio na água, eu vou ter a liberação do ânion, sódio, e do, falei errado, né? Do cátion sódio e do ânion OH. Mesma coisa aqui, ó, hidróxido de cálcio. Tenho a liberação do cátion cálcio e do ânion OH, certo? Se fosse hidróxido de magnésio, teria a liberação do ânion magnésio e do cátion magnésio e do ânion OH, ok? Então, como aqui o hidrogênio ele está fortemente ligado ao oxigênio, nós chamamos esta molécula aqui de hidroxila, tá? Por isso, aqui é chamado de hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, ok? Aqui tem algumas aplicações dos ácidos, né? Então, você tem, aqui é das bases, mas tem dos ácidos também, tem as aplicações dos óxidos, dos sais, mas eu não vou entrar nesses detalhes não, tá? Muito bem. Os sais, eles são formados a partir de uma reação química que ocorre entre uma base
e um ácido. Então, toda vez que eu tenho a reação entre uma base e um ácido, eu tenho como resultado um sal. No caso do cloreto de sódio, eu tenho aí uma reação química que acontece entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico. Quando eu coloco hidróxido de sódio em conjunto com ácido clorídrico, eu vou ter aí uma dissociação, tá? E um rearranjo aí dessas partículas, desses elementos, tá? Formando aí um novo produto. Então, olha só, como está no experimento aqui, ó. Eu peguei uma solução de ácido clorídrico, adicionei em uma solução de hidróxido de sódio, e como resultado, eu tive aqui a dissociação do hidrogênio, né? Aqui eu tive a ionização e aqui eu tive a dissociação. Isso nós chamamos de reação de neutralização. Por quê? Eu vou formar aqui um sal, que é o cloreto de sódio, e vou formar aqui água. Sempre vai ter essa formação de sal e água toda vez que eu colocar um ácido e uma base juntos, ok? Se eu pegar este sal e colocar na água, eu vou ter também uma reação de dissociação, onde eu vou ter a liberação do sódio e do cloreto. Lembra que quando eu fiz o experimento, eu coloquei sal na água. Então, olha só, quando eu peguei o sal e coloquei aqui na água, ele liberou o cátion, sódio, o ânion, cloro, e eu tive aqui a possibilidade do quê? Passagem da corrente elétrica, tá? Então, se tem ânion, se tem cátion, eu tenho passagem de corrente elétrica, tá? Aqui tem algumas aplicações de alguns óxidos, né? Sais. Aqui, na verdade, são sais. Os óxidos vêm a seguir, né? São aí, fazem parte aí da problemática aí da chuva ácida, né? Porque quando você reage o oxigênio com alguns determinados substâncias, você tem a formação de ácido. Por exemplo, aqui, ele mostra, né, a formação do sulfito e a formação do ácido sulfúrico aí, formando aí a chuva ácida. Tá? Como é que isso vai acontecer na atmosfera? Então, você tem lá na atmosfera o oxigênio gasoso, você tem o sulfito, né? O sulfeto, que é liberado pelas chaminés das empresas, das indústrias. Eles vão se combinar formando isso daqui, ó, que a gente chama de sulfito. Este sulfito vai se combinar com o vapor d'água presente na atmosfera. Quando esse vapor d'água se mistura com esse sulfito, ele vai formar o ácido sulfúrico, que é o que vai cair quando chove, tá? Então, na reação, na chuva, você tem, além da água, você também tem o ácido presente. Isso também vai acontecer, por exemplo, com o nitrogênio, né? E você vai ter o nitrito, né? Que vai formar, você vai ter o nitreto, que vai formar, reagir com o oxigênio formando o nitrito. Você tem o nitrito, que vai reagir com o oxigênio, formando nitrato, que vai reagir com a água, formando o ácido nítrico, tá? E quando chove, né, vai formar e vai fazer parte da chuva ácida. Quando o ácido cai no solo, cai na água, cai na plantação, cai no metal, no mármore, ele vai modificar, né, essa estrutura, ele modifica o pH. E quando ele modifica o pH, ele torna o ácido, o solo mais ácido, a água mais ácida, e faz com que o que vivia naquele ambiente deixe de existir. As plantas não conseguem viver num solo extremamente ácido,
né? Precisa ter uma acidez controlada. A água de um lago, por exemplo, se ela ficar muito ácida, as plantas que vivem ali vão morrer por conta da acidez. E os animais que viviam ali, que se alimentavam daquelas plantas, vão morrer de fome. E aí você acaba tendo um ambiente aquático extremamente ácido, onde você não consegue preservar a vida. Existem alguns micro-organismos, algumas bactérias que conseguem sobreviver em regiões extremamente ácidas, tá? Existem alguns lagos que se formam de ácido sulfúrico próximo de regiões vulcânicas, né, onde você tem vulcão, e já foi encontrado nesses lagos bactérias que conseguem resistir neste ambiente, tá? No caso aqui do efeito estufa, ele é provocado pelo aumento na produção do gás carbônico. Então, você tem aqui a camada do efeito estufa, só que ela acaba ficando maior por conta da emissão dos gases que nós emitimos aí com as nossas atividades diárias. E aí, o que acontece? Os raios que entram, né, a maior parte dele não consegue sair. E justamente por ele não conseguir sair, ele fica retido aqui dentro, esse calor, aumentando a temperatura do ambiente. E com isso acaba causando grandes transtornos aí no clima. É o problema que está acontecendo lá no Ártico, né? E na Antártica, né? Do gelo estar derretendo por conta desse aquecimento. Tá? E aqui a gente tem o quê? Os óxidos. O que são os óxidos? É quando você tem, vou baixar aqui, substâncias e você tem aqui o oxigênio, ó, no final, tá? Então, eu tenho aqui o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, o óxido de cálcio, monóxido de carbono, né? Dióxido de silício. Então, todos esses aqui são óxidos, tá? Quando eu tenho aqui, ó, esse camarada aqui, ó, dióxido de enxofre, que ele reage aqui em cima, ó, com oxigênio, ele vai formar um sulfito, tá? Poderia ser chamado de trióxido de enxofre? Poderia. Mas quando ele reage com a água, que aumenta aqui, ó, o hidrogênio, ele deixa de ser um óxido para se tornar um ácido, ok? Então, quando está sozinho, posso chamar de óxido. Quando está combinado aqui com hidrogênio, aqui já é um ácido, já deixa de ser óxido, ok? Ó, o que eu falei aqui do nitrogênio, ó. Então, o nitrogênio, o nitrito, né, junta com a água, forma o ácido, tá? Aqui, ó, gás carbônico também vai formar ácido carbônico. Então, olha só quantos ácidos a gente tem aí que vai chover aqui, ó, na natureza, que vai chover no solo e vai nos prejudicar. Pode causar prejuízos na nossa pele? Pode, porque é ácido, tá? Então, pode ferir a nossa pele, sim, ok? Toda essa fumaça que é liberada aqui, por exemplo, em São Paulo, essa chuva ácida vai ser formada e vai cair só aqui? Não. Pode cair aqui? Sim, mas também, por conta dos ventos, essas substâncias aqui vão ser carregadas para outras regiões, onde vai ter a formação aí do ácido e vai chover em outras regiões. Por exemplo, o gás, esse gás formado aqui, pode ser levado para Minas, pode ser levado para o Rio de Janeiro, para a Bahia, e lá acabar acontecendo a chuva ácida. Pode atravessar estado? Pode. Normalmente atravessa. Caramba. Vai bem longe. Bom, nós temos 6 minutos ainda, vamos ver até onde eu consigo chegar aqui com a nossa revisão. Lembram quando a gente fez o nosso teste lá na sala de aula,
Na sala de aula não, né? Aqui pelo computador. Lembra que eu usei o suco de laranja, eu não tinha água do mar, não, tinha até café, mas a gente usou algumas soluções. A gente fez um experimento lá da página 22, lembram? Sim. Ó, aqui ele repetindo. Então, aqui, ó, o chá com pH 5, 5 é uma característica ácida, né? Sabonete em barra, pH 9, característica básica. O detergente, aquele de a gente lava a louça, pH 8, pH básico, né? Água da torneira, pH em torno de 6. Na verdade, não é em torno de 6, como eu disse, se você for ver, fazer análise, o pH é maior, né? Aqui ele colocou 6, pH ácido, mas normalmente o pH é maior do que isso, geralmente ele está um pH básico. Vinagre, pH 2, bastante ácido. Bom, então o nosso próximo passo seria a ondulatória. O que a gente estuda na ondulatória? Né? A gente estuda aí as ondas do mar, né? A gente vai praticar surf? Não. Quando a gente fala de ondulatória, a gente está falando dos meus cabelos ondulados? Também não. Nós estamos falando de algo que a gente não vê, de algo que a gente não consegue perceber. Às vezes a gente sente, mas a gente não consegue perceber, que são as ondas magnéticas, as ondas elétricas, né? As ondas mecânicas, aí as ondas sonoras. E que está bem exemplificado, ele está aí por todo o nosso planeta, né? Antes de existir o satélite, antes de existir as antenas, já existia essas ondas? Já? Já ouviram falar de campo magnético terrestre? Sim? Não? Sim. Então, este campo magnético é o que vai determinar aí a bússola, né? Como é que ele surge? A partir dessas ondas, né? A partir dessa energia que existe e que a gente não consegue ver. Então, 1957, primeiro satélite artificial foi lançado ao espaço pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Hoje em dia não existe mais a União Soviética. Na minha época ainda existia. Foi assim, um avanço tecnológico aí imenso. A partir do momento que lançaram esse satélite, nossa vida começou a modificar. As distâncias começaram a encurtar, o rádio começou a ser mais ouvido do que nunca, começaram aí os ensaios das telenovelas, né? Tudo começou as distâncias começaram a diminuir, né? Ah, professora, mas já existia o rádio? Já, mas era o rádio local, né? Aqui de São Paulo, eu não conseguia ouvir o rádio o que estava sendo noticiado na Rússia. A informação chegava, claro, mas não era assim tão fácil. Hoje, se eu pegar aqui na internet, colocar no rádio, eu consigo ouvir em tempo integral, em tempo real, o que está sendo noticiado na Rússia agora, na Sibéria, por exemplo. Naquele tempo ainda não existia isso, tá? Existia as ondas curtas, que são as ondas de rádio, né? Que são pequenas distâncias, mas não tinha ainda essas ondas que percorrem aí tantas, elas estavam existentes, mas ainda não se fazia uso delas, ainda não tinha como fazer uso delas. Bom, já vai terminar a nossa aula, tá? Então, para a gente começar a falar de classificação e propriedade das ondas, vou deixar então para a gente falar na sexta-feira. A gente faz uma última revisada aí sobre essa parte de física, tá? E aí na semana que vem a gente inicia com a apostila nova. Tudo bem?
Ok. Parar aqui a apresentação de slide, vou finalizar